Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora vamos, são exatamente 8 horas e 47 minutos, horário oficial de Brasólia, certo? Iniciando mais uma aulinha de matemática aqui com a minha querida turma do 8º ano, que até agora só 3 alunos realizaram a minha atividade lá no Google Sala de Aula, viu, galera? Até sexta-feira. Sexta-feira eu vou ela trava, viu? Não deixe de responder. Galerinha, bora lá. Nessa aula de hoje, olha só, estão me escutando bem? Me respondam aí se estão escutando bem, que meu microfone aqui deu alguns problemas. Então, estão ouvindo muito bem, só não estão me vendo, né? Hoje eu não estou aparecendo, não, galerinha. Hoje eu tô na privacidade hoje. Só vão escutar minha voz e o quadro, beleza? Tranquilo, então. Tudo certo? Estão me escutando bem? Olha só, eu vou transferir a outra tela, certo? Quem tiver com alguma dúvida, dá um grito aí que eu paro a explicação e a gente volta, beleza? Que eu não vou conseguir ver esse chat aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do lado direito aqui da minha tela, eu não vou conseguir ler tudo que está por aqui, beleza? Então, indo para o que interessa, deixa eu ver a gravação da aula, eu já iniciei, tudo certo. Olha só, na aula anterior, galera, essa parte aqui do conteúdo aqui, ó, eu considero a parte de entender a parte dos polinômios, certo? E de resolver equações do segundo grau, é o conteúdo mais importante que vocês têm no 8º ano. Porque esse conteúdo de resolução de equações do primeiro grau, que foi os exercícios que eu passei ontem, vocês vão levar esse tipo de conhecimento até sei lá onde, né? Dependendo aí dos cursos que vocês irão fazer em faculdade, isso e aquilo, vão continuar utilizando. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, ó, equação do primeiro grau, você vai utilizar ela no 8º ano, você vai utilizar ela no 9º ano. Quando chegar no primeiro ano do ensino médio, vocês vão aprender lá função do primeiro grau. Função do primeiro grau é o quê? É avaliar, certo, uma equação do primeiro grau em um gráfico, digamos assim, por alto. No segundo ano, tudo vai, muitas das coisas vai se resumir, no caso aí, em equações do primeiro grau. Até concurso, eu estava vendo o edital de agente, ou foi de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, que adivinha o que tem lá? Equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Sempre tem esse tipo aí de conteúdo em matemática. Então, prestem bastante atenção e tentem aprender de verdade. Na aula passada, né, eu fiquei brincando aí com vocês, na nossa primeira aula, eu falei, vamos direto ao ponto, né, que era aprender a resolver essas equações. E aí coloquei um exercício lá no Google Sala de Aula, que era 4 perguntas, né, de certo ou errado, para vocês responderem em relação à resolução de equações do segundo grau. Nessa aula de hoje, vamos ver de fato como que a gente vai interpretar, certo, a resolução de uma equação do primeiro grau. Por exemplo, essa questão número 1, ele diz o seguinte, ó, observando a figura seguinte, e supondo que todas as maçãs que estão na balança tenham a mesma massa, determine quantos gramas tem uma balança. Galera, vamos ver, vocês concordam comigo que uma balança, olha só, a balança aqui, ó, ela tem um sinal de igualdade que está bem aqui? Então, veja bem, então, olha só, a balança é justamente isso. Ele está dizendo o seguinte, ó, como essa balança ela está equilibrada, né? E ele fala que a quantidade de itens desse lado tem a mesma massa, né? O mesmo, digamos assim, de modo informal, o mesmo peso, certo? Então, ela está equilibrada. Então, esse primeiro lado é igual a esse outro segundo lado. Então, eles são em equilíbrio, certo? Desse lado aqui, ó, eu sei o seguinte, que eu tenho aqui, ó, 200 mais 200, olha só, 200 gramas mais 200 gramas, eu vou ter o quê? Por exemplo, aqui, ó, 400, certo? 400 gramas, vou escrever aqui, ó, 400 gramas. Mais, agora olha só, eu sei a massa
No caso ali, ó, o peso da maçã, eu sei quanto que é a massa da maçã? Não. Então, eu vou chamar aqui, ó, de x, no caso aqui, ó, eu vou escrever até de modo aí que a física me perdoa, peso, vou escrever peso não, porque o nome certo não é peso, é massa. Eu não sei se vocês já, né, massa. Massa da maçã. Escrever assim, ó, massa da maçã. Beleza? Então, o meu X, eu não sei. Se eu colocar na balança, quanto mede essas duas balanças? Eu não sei, não está me dizendo. Então, eu vou chamar aqui, ó, 2 vezes o peso da maçã, a massa da maçã. Professor, Eu? o Rafael não tá conseguindo entrar na aula. Ele não está conseguindo entrar na aula? É. Rafael, não sei, avisa para ele aí, para ele tentar reiniciar, sei lá, o navegador dele, o Google Chrome, ele entrar e sair novamente aí e acessar. Manda ele acessar pelo link lá do Google Sala de Aula, não pelo e-mail. Não clicando pelo e-mail. Manda ele entrar no Google Sala de Aula, clicar nesse link bem aqui, ó. Clicar nesse link bem aqui que ele vai cair dentro da sala de aula. Bem aqui, beleza? Mas a sala de aula está liberada. Sempre é por esse link aqui, galera. É só clicar nesse link aqui, ó, que vocês vão cair dentro da sala de aula, beleza? Aí, conseguiu. Voltou, Rafael. Beleza? Então, veja bem, galera. Então, olha só. Então, esse lado, eu sei o seguinte, ó, que tem 400, que é a massa aqui desses dois objetos, mais 2 maçãs, 2 vezes o peso aí das maçãs. Do outro lado aqui, o que eu tenho? Eu tenho 4 maçãs, então eu vou multiplicar 4 vezes quem? Vezes a massa da maçã, que é o peso, né? Isso daqui mais o quê? Mais 200 gramas, mais 200 gramas. E ficou dessa forma aí, certo? Então, ficou dessa forma essa minha primeira equação. Agora, eu vou resolver uma equação, no caso do primeiro grau. Eu vou colocar sempre, letras de um lado e números de outro. Vou colocar sempre letras de um lado e números de outro, certo? Então, veja bem o que eu vou fazer aqui, ó. Esse 2x, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai negativo. Esse 200 aqui, ó, eu vou jogar ele para o outro lado da equação, ele vai, no caso, negativo. Então, vai ficar assim, ó, 400 menos. O 200, ele não é positivo, joguei ele para o outro lado, ele foi negativo, é igual. Então, todos os números já estão aqui no meu primeiro membro. É igual a 4x, certo? Agora, olha só, esse 2x aqui, ele não é positivo, ele vem para o outro lado o quê? Negativo. E agora eu resolvo, ó. 400 menos 200 vai dar igual a 200. 4x menos 2x, olha só, são, no caso aí, ó, monômios semelhantes. Então, eu vou conservar o x e vou subtrair apenas os números. 4 menos 2 dá igual a 2. 2 o quê? 2x. Certo? Então, eu vou reescrever essa parte aqui, ó, que a gente tem espaço aqui, ó. 200 é igual a 2x. O 2, ele está multiplicando o x, ele vai para o outro lado como? Dividindo. Então, ficou 200 dividido por 2 é igual a x. 200 dividido por 2 é igual a 100. Então, olha só, cada maçã vale, no caso, 100, no caso, gramas. 100 gramas. Alguma dúvida, turma? Estão conseguindo entender? Alguma dúvida? Deu para entender, galerinha? Vocês podem me responder por gentileza. Vocês estão conseguindo compreender? Deu para entender? Então, de boa, então. Indo aqui para a próxima questão. Olha só essa próxima questão, como é que ela diz, ó. Karina participou de um concurso, certo? Participou de um concurso dividido em 2 fases. Então, Karina participou de um concurso que é dividido em 2 fases. Na primeira fase, ela obteve uma nota e na segunda obteve 3 pontos a mais que a nota da primeira fase. A nota final dos candidatos nesse concurso foi calculada assim, aí tem a expressão, certo, que calcula.
E aí ele diz o seguinte, ó, sabendo que a nota final de Karina foi 8, que nota ela tirou em cada fase? Galerinha, então vem comigo aqui para a gente conseguir entender essa questão aqui, ó. Ele fala o seguinte, que Karina participou de um concurso. Esse concurso, ele é definido em duas fases, a primeira fase e a segunda fase. Ela não sabe a nota da primeira fase, da primeira prova, e ela também não sabe a nota da segunda fase. A única coisa que ela sabe é que na segunda fase ela tirou 3 pontos a mais que na primeira, certo? E a outra coisa que ela sabe é que a sua nota final, certo, vale 8 pontos. Vale 8 pontos. Então, vamos interpretar assim, ó. Eu vou escrever aqui, ó, N1, eu vou colocar assim, ó, P1, prova 1. A prova 1, qual foi a nota que ela tirou? Não sei, o exercício não fala. Então, se eu não sei, é a minha incógnita, é X. Eu não sei, a minha incógnita aí, no caso, vai ser X. Qual foi a nota, no caso, que ela tirou na prova 2? Ele fala, ó, na fase 2, ou seja, na prova 2, obteve 3 pontos a mais que na prova 1. Então, ela tirou a nota da prova 1, que é X, mais o quê? Mais 3 pontos. A única coisa que eu sei é isso, que na prova 1 ela tirou uma nota que eu não sei, que é a minha incógnita X. Na prova 2, eu sei que ela tirou a nota da prova 1 mais 3 pontos. E eu sei que a sua média final foi a sua nota final, né? Somando tudo isso, ela ficou, certo, com 8 pontos. Tranquilo? Mas só que ele fala o seguinte, ó, que a nota final dela é calculada através dessa expressão. Então, ele fala, a nota 1, qual é o valor da nota 1? Nota 1 vale X. Então, vou colocar o valor de X. Mais, certo? Mais 2 vezes quem? 2 vezes a nota 2. Quanto é que vale a nota 2? A nota 2 vale X mais 3, certo? Isso aqui é o valor da nota 2. Dividido por quanto? Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 3. E eu sei que a nota final de Karina foi quanto? 8 pontos. Então, eu igualo isso a 8. E eu tenho essa expressão aí que pode parecer feia, mas não é. Porque eu vou começar a trabalhar com ela. Veja bem, o 3 aqui, ó, ele não está dividindo essa expressão aqui que está no numerador. Se o 3 está dividido, eu vou passar ele para o outro lado como? Multiplicando. Então, já ficou assim, ó, já ficou x mais 2 vezes x mais 3 é igual, o 3 ele vai multiplicar o 8. 3 vezes 8 é igual aí, no caso, a 24, beleza? Eu passei o 3 multiplicando o 8. 3 vezes 8, 24. Já deu uma melhorada. Agora, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou repetir esse x mais. Agora, eu tenho que resolver essa parte aqui, ó. Agora, eu vou multiplicar, certo? Distribuir essa multiplicação. Primeiro, eu vou multiplicar 2 vezes x, que vai dar igual a 2x. Agora, eu vou multiplicar 2 vezes 3, que vai dar igual a 6. Tudo isso é igual a 24 pontos, certo? Lembra que eu falei que fica números de um lado e letras de outro? Então, olha só, eu tenho esses dois monômios aqui, ó. Eles não têm a parte literal igual. Por eles terem a parte literal igual, eu posso somar. 1 mais 2 é igual a 3. E apenas conservo a minha parte literal. A minha parte literal é quem? X é igual. Agora, olha só. Esse 6 aqui, ó, ele está somando. Ele vai para o outro lado como? Subtraindo. Então, se ele está somando, ele passou para o outro lado subtraindo. Agora eu vou resolver, ó, vai ser 3x, vou resolver aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, certo? Vai ficar assim, ó, 3x, certo? 3x é igual a 24 menos 6. 24 menos 6 é igual a 18. Agora, olha só, o 3, ele está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui, o meu x é igual a 18, eita, letra feia, 18 dividido por 3. O 3 aqui ele está multiplicando, ele passou dividindo 18. 18 dividido por 3, no caso aí, é igual a 6. Então, ele pergunta assim, ó, qual foi a nota da Karina na prova 1?
a nota dela na prova 1 foi igual a quanto? Igual a 6. Então, na P1 aqui, ó, ela tirou, certo? Deixa eu apagar aqui que ficou feio de novo. Então, aqui na prova 1, ela tirou 6 pontos. Então, ela tirou 6 pontos. Na prova 2, ela tirou quanto? 6 mais 3, tirou 9. Na prova 2, ela tirou 9 pontos. E obteve aí uma média de quanto? De 8 pontos. Deu para entender, galerinha, essa questão? Me respondam aí, por gentileza, aí, ó. Me respondam aí, por gentileza, certo? Se deu para entender. Então, Luísa falou que deu, Vitor deu, Rafael deu. Deu para entender? Galera, não deixem de fazer o exercício que está lá no mural, beleza? Olha só, atividades, beleza? Olha só, vocês têm essa atividade aqui, ó, que eu entreguei para vocês aí, apenas 4 pessoas realizaram. Essa atividade aqui, ela é pequena, beleza? Depois do prazo não vai ser aceito, só essa questão número 1 aqui, ó. E aí vocês copiem no caderno aí e respondam aqui se é certo ou se é errado, beleza? A nossa primeira atividade aí da nossa NT2, que o conteúdo... Esse conteúdo aqui, galera, que começou na segunda-feira, certo? E começou na segunda-feira, ele já é o conteúdo, no caso, da nossa NT1, certo? Ele já é o conteúdo da nossa NT2. A NT2 começou segunda-feira, o conteúdo. Eu acho que semana que vem vocês vão ter prova, não sei direito aí. Vão informar para vocês. Beleza? Questão número 3. A questão número 3, certo? Ele diz o seguinte, ó. Um prêmio. Então, nós temos aí um prêmio de R$165 mil vai ser dividido entre Caio, Luca e Theo. Luca deve receber a metade do valor de Caio e Theo vai receber R$20 mil, certo? A mais que Caio. Qual quantia cada um receberia? Então, veja bem, eu vou escrever desse jeito assim, ó. Vou escrever aqui, ó, o primeiro nome, né? Vou escrever aqui, Luca deve receber a metade do valor de Caio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dizer que o Caio, ele recebeu X. Eu sei quanto que Luca, Caio e Theo recebeu? Não sei. Mas o valor de Caio, eu vou falar que ele recebeu X, um valor desconhecido, que eu vou encontrar, eu não sei qual que é. Então, Caio recebeu, no caso, X reais, certo? Mas eu sei o seguinte, ó, que o Luca deve receber a metade do valor de Caio. Então, se o Caio recebeu X reais, o Luca, aqui, ó, o Luca vai receber metade. Qual é a metade de X? É pegar X e dividir por quanto? Por 2. É pegar X e dividido por 2. Então, X dividido por 2 é metade do valor de quem? De Caio. Tranquilo? E ele pega e fala, ó, e Theo vai receber R$20 mil a mais que Caio. Então, eu vou escrever aqui, ó, Theo. Então, o Theo, ele vai receber 20 mil a mais, ele vai receber 20 mil a mais que quem? Que o valor de Caio. Quanto que Caio recebeu? Recebeu X. Então, olha só, o Caio recebeu X, o Luca recebeu metade do valor de Caio e o Theo recebeu 20 mil a mais que o valor de quem? De Caio. E aí ele fala, qual quantia cada um receberá? Galera, vocês concordam comigo que se eu somar o valor aqui, ó, o valor que o Caio recebeu, somar o valor que o Luca recebeu e somar o valor que o Theo recebeu, esse valor aqui, ó, não vai ser o valor total do prêmio? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que R$165 mil, que foi o valor do prêmio, certo? Que é o valor do prêmio, é igual a parte da premiação de Caio, que é X, mais a parte da premiação do Luca, que é X mais 2, mais a parte da premiação do Theo, né? Que eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever ao contrário, que é X, que é o valor do Caio, mais 20 mil, certo? Mais 20 mil. 1, 2, 3. Mais 20 mil. Você concorda comigo? Porque que é o valor de Caio, essa parte aqui, que é o valor de Luca,
e esse todo aqui é o valor de TEL. Então, somando o prêmio dos três, vai dar o quê? 165 mil, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou somar, no caso aqui, ó, os monômios que são semelhantes. Então, vou escrever aqui, ó, esse 20 mil aqui, ele é positivo, eu vou jogar ele para o outro lado negativo, certo? Então, vai ficar letras do meu lado direito, desse lado aqui, e números do meu lado esquerdo, depois da igualdade. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 165, no caso, 1.000. Aí, ó, o 20 mil, ele é positivo, ele passou para o outro lado como? Negativo. Isso vai ser igual a esse valor aqui, ó. Agora, veja bem, x mais x vai dar quanto? X mais x. X mais x vai dar 2x. Ou então, 1 mais 1 é 2 e conserva a parte literal. Mais x dividido por 2. Ficou desse jeito. Agora, olha só. 165 mil menos 20 mil, isso vai dar igual a 145 mil, certo? 165 mil menos 20 mil vai dar igual a 145 mil. Isso vai ser igual... Agora, veja bem, aqui é uma soma de monômios. Eu vou esquecer a parte literal. Vocês concordam comigo que essa parte aqui, ó, 2x mais x sobre 2 é a mesma coisa que 2 mais 1 sobre 2? É a mesma coisa? Vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa de 2 mais 0,5? Porque eu tenho R$2 e ganho mais R$1 dividido por 2. R$1 dividido por 2 é quanto? 50 centavos. Então, 2 mais 1,5 é a mesma coisa que R$2,50, certo? Então, somando essa parte, ficou o seguinte, ó, 2,5x. 2x mais metade de x, eu tenho 2x e ganho mais metade de x, eu vou ficar com 2x e meio, tranquilo? 2,5x. Agora, olha só, esse 2,5 ele não está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, vai ficar 145 mil dividido por quanto? Por 2,5, isso vai ser igual a x. Certo? E na hora que eu faço essa divisão, 145 mil dividido por 2,5, isso dá igual a 58 mil, certo? 58 mil reais aqui foi o valor de X. Tá, mas quem foi que ganhou 58 mil reais? Foi Caio. Então, o Caio aí, ó, recebeu 58 mil. Então, vou escrever, ó, o Caio. Vou pegar até a caneta vermelha aqui, ó. O Caio, ele recebeu X, aqui, ó, o valor de X. Ele recebeu 58 mil, certo? Olha só, o Luca recebeu metade do valor de Caio. Metade do valor de Caio. Então, eu vou pegar 58 mil e dividir por 2. Então, o Luca recebeu quanto? 29 mil reais. E o Theo... certo? O Theo, ele recebeu 20 mil reais a mais que quem? Que Caio. 20 mil mais, no caso, 58. Esse valor aí, certo? Mais 20 mil reais. Esse valor vai dar 78 mil. Então, o Theo recebeu 78 mil. Caio, 58. Luca, 29 mil. E o Theo recebeu 78 mil. Tranquilo? Perguntar mais uma vez, estão conseguindo me acompanhar? Tá conseguindo entender aí? Vamos lá. Álvaro, André, Enzo, Gabriel, Gabriela, Graziele, João Vitor, Júlia, Luca, Luísa, Luiz Henrique, Melissa, Rafael, Soraya, Tiago, Wagner, Ian. Tá todo mundo comigo? Sim? Certeza? Então, tudo certo, então. Vamos continuar. Certo? Continuando aqui, ó. Então, aqui foi o valor que cada um recebeu. Resolver essa outra questão aqui, ó, a quarta e a última questão. Ele fala o seguinte, ó, para comprar um computador, Valdir precisa de R$200 a mais do que tem. Se ele tivesse o dobro da quantia que tem, compraria esse computador e ainda ficaria com R$300. Beleza, o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber duas coisas, certo?
o valor do computador e quanto que Valdir tem na sua carteira, quanto que ele tem no bolso. Certo? Eu quero saber essas duas coisas. Mas eu sei o seguinte, ó, que eu posso dizer o seguinte, ó, que o valor do computador, certo? O valor do computador, certo? Vai ser o quê? O valor que Valdir tem, que vai ser X, mais R$ 200. Isso daqui é o quê? O valor, certo? Vou escrever assim, ó, o valor do PC. Esse daqui é o valor do PC, ó. Para comprar um computador, Valdir precisa de R$ 200 a mais do que tem. Quanto que Valdir tem? Não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de quê? De X. Mas o valor que ele tem mais R$ 200, ele compraria o quê? O computador. Eu sei disso. Beleza? Eu sei muito bem disso. Aí ele fala aqui, ó, no outro, na terceira linha. Se ele tivesse o dobro da quantia que tem, compraria este computador e ainda ficaria com R$ 300. Quanto que o Valdir tem? Ele tem X. Então ele fala ó, que se ele tivesse o dobro, certo? O dobro do que tem, então 2 vezes o que ele tem, certo? Ele compraria, no caso aqui, eu vou escrever, ó, o computador e ainda sobraria quanto? R$ 300. Então, veja bem, se ele tivesse aqui ó, o dobro do valor do que tem, ele pagaria o computador e ainda sobraria R$ 300. Mas qual é o valor do PC, galera? Qual é o valor do PC? O valor do PC não é X mais 200? X mais 200? Então, no lugar aqui, ó, desse PC, eu vou colocar quem? O valor do computador. Então, o valor do computador vai ser o quê? 2x menos, certo? O valor do computador é quem? X mais 200. X mais 200, certo? Então, se ele tivesse o dobro do valor que ele tem, menos o preço do computador, ainda ele ficaria com quanto? Com R$ 300 no bolso. Agora, eu vou resolver isso. Certo? Como é que eu resolvo isso? Vamos lá, vai ficar 2x. Agora, veja bem, eu tenho um sinal de menos que está antes de uma expressão que está entre parênteses. O que eu faço? Troco o sinal de todo mundo. Certo? Troco o sinal de todo mundo. Troquei o sinal de todo mundo. Agora, vê se vocês concordam comigo aqui, ó. Eu tenho 2x menos x, é a mesma coisa que 2 menos 1 é 1. E conserva a parte literal. Então, se eu tenho 2x e perco 1, eu fico apenas com quem? Com x. Isso vai ser igual. Tá vendo aqui, ó? Como é que se diz, galerinha? Esse menos 200 aqui, ó, ele vai para o outro lado positivo, certo? Como ele é negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, fica 300 mais 200. Então, o valor de X vai ser 300 mais 200, que é igual a R$ 500, certo? Então, mas o que significa R$ 500? R$ 500 é o valor que o Valdir tem. Então, o Valdir, certo? Ele tem R$ 500, certo? Então, qual a quantia que Valdir tem? R$ 500. Qual é o preço do computador? É o valor que o Valdir tem mais R$ 200. O preço do computador é igual aí a R$ 700, beleza? Deixa eu escrever 700 direito aqui, ó, R$ 700. Conseguiram compreender, turma? Deu para entender? Deu para entender bem aí? Sim? Tranquilo? Galerinha, agora para finalizar a aula, né? Tem alguma dúvida? Vocês querem que eu explique outra coisa?